No vídeo de hoje, nós teremos dois palestrantes muito importantes. O primeiro palestrante vai ser o Dr. Sérgio Marba. O Dr. Sérgio Marba vai trazer para a gente evidências científicas se a gente pode ou não colocar o bebê no contato pele a pele no primeiro dia, logo depois do nascimento. Mas eu não estou falando dos bebês a termo. Eu estou falando sobre os bebês pré-termo, os bebês de baixo peso. Na segunda parte do vídeo, nós teremos a prática. A doutora Patrícia Campana vai trazer, então, a experiência dela, como que ela tem feito lá na maternidade Leila Diniz, no Rio de Janeiro, como que eles têm colocado os bebês até menores de 1 quilo no contato pele a pele de forma precoce, já no primeiro dia. Vamos lá assistir esses vídeos? Então, para responder essa pergunta, é possível fazer o contato pele a pele desde o nascimento? Vou me reportar assim rapidamente. Nós, neonatologistas, temos muita preocupação nesses primeiros minutos, as primeiras horas de vida do recém-nascido, porque nós sabemos que nesse período, né, período de 72 horas, é onde acontecem as principais alterações em relação a alguns marcadores, como a hemorragia periintraventricular, como a leucomalácia, e isso está muito vinculado às alterações pressóricas às quais esses bebês podem estar passando nesse momento e as alterações do fluxo sanguíneo cerebral. Então, durante muito tempo, né, durante muitos anos, a gente aprendeu assim, que a gente não deveria, então, manipular de maneira excessiva esses recém-nascidos. E aí é o questionamento, né? É possível a gente fazer o pele a pele nessas primeiras 72 horas? Então, nós, por conta disso, durante muito tempo, e ainda uma prática muito arraigada na nossa cultura e mundial, é esse controle do ambiente, que reduz, então, os ruídos, diminui a luminosidade, tem um manuseio mais mínimo, que a gente chama aí, que a gente está trocando essa palavra mínimo por essencial, o controle pressórico e a ventilação assistida gentil. Então, nós continuamos mantendo essa tônica, mas nós estamos agora pensando que esse contato pele a pele poderia ser algo que pudesse contribuir para que esse ambiente da criança ficasse também sob controle e não levasse a nenhuma alteração. Então, o contato pele a pele tem se mostrado, em termos de evidências, como também um momento em que a criança, apesar de ela ter que ser tirada da incubadora e colocada no colo da mãe, do ponto de vista de pressão, né, considerando a fisiopatologia das principais alterações neurológicas do recém-nascido, que são marcadores, na verdade, eles não estariam se alterando de maneira tão importante a ponto de levar a alguma lesão. Então, nós estamos tentando introduzir esse conceito de que a mãe também é um forte indutor dessa normalização pressórica e de fluxo sanguíneo cerebral dessa criança. E para fazer isso de maneira robusta e de maneira científica, porque tudo que a gente fala tem que ser baseado em evidências, tem surgido, então, alguns trabalhos da literatura internacional mostrando justamente essa questão. E eu vou mostrar, então, esse estudo aqui, que é um estudo muito importante, que é justamente o uso, então, do canguru imediato da sobrevida de crianças de baixo peso. Esse aqui é um estudo feito pela Organização Mundial de Saúde, em parceria com a Academia Americana de Pediatria e a Fundação Melinda Gates, e publicado aqui no New England Journal of Medicine. Ele pegou um número significativo de crianças, né, 3.200 crianças, com esse peso de 1.000 a 1.799, e dividiu essas crianças em dois grupos. Um grupo onde eles fizeram o canguru imediato e o convencional. Então, vocês observem aqui do lado que justamente a mediana, né, de entrada nesse processo, que seria a intervenção, essas crianças foram para o canguru, para o pele a pele, na verdade, 1 hora de vida, né? E o controle 53 horas de vida. Então, isso é uma mudança bastante importante aqui em relação a essa conduta, né, de colocar mais tardiamente essas crianças no contato pele a pele. A grande maioria das crianças foi colocado com 2 horas de vida. O tempo que elas ficaram na UTI, né, foi muito maior, né, significante aqui,
nas crianças que ficaram na UTI, e vocês observem que, no final das contas, todas as crianças foram para o canguru de alguma maneira, todas elas acabaram fazendo pele a pele. Só que esse grupo aqui fez de maneira muito mais precoce do que este grupo que foi colocado tardiamente. Então, esse foi o trabalho que foi desenvolvido por esse grupo nesses países aqui, né, Gana, Índia, Malau, Nigéria e na Tanzânia. O que eles observaram que foi muito importante? No desfecho primário, ou seja, a morte nos primeiros 28 dias, houve uma redução de 25% nessa morte. Observe aqui que tem um risco relativo aqui menor que o zero, né? Menor que o 1, passando aqui, e esse intervalo não passando pelo 1. Então, 25% de redução de mortalidade dessas crianças que fizeram o canguru precoce. Esse trabalho ele é bem importante, porque por conta deste resultado aqui, o comitê ético, né, que controlava o trabalho, ele sugeriu a interrupção do trabalho, porque não seria mais ético você não fornecer para esse grupo de crianças essa conduta. Então, ele foi interrompido por conta da robustez desta informação aqui, desses 25%. Quando a gente olha nas primeiras 72 horas, embora também exista uma redução importante, mas ela acabou não sendo significativa aqui por 1,04, né? Quase ela foi significativa, mas o quase em estatística não existe. Provavelmente, se esse trabalho tivesse continuado, né, se fosse permitido ele continuar, e vou lembrar de novo que ele foi interrompido por questões éticas, talvez esse 25% também seria significativo nas 72 horas. E vocês observem que em relação a outros desfechos, como hipotermia, infecção, que é uma coisa muito importante, né, no nosso meio, e também a satisfação da mãe em relação ao método, colocando essa criança precocemente no canguru, foram também todas alternativas significativas do ponto de vista estatístico. Então, é importante que a gente diga que quando a gente propõe uma conduta, não basta dizer que eu quero. Nós temos que mostrar evidências robustas, vindo de publicações internacionais, onde o estudo foi feito de maneira randomizada, e um estudo bastante sério, feito em parceria com a Academia Americana de Pediatria, a Organização Mundial da Saúde, com a Fundação Melinda Gates. Então, em resumo, esses recém-nascidos, nessa faixa de peso, que fizeram o canguru imediato, tiveram menor mortalidade aos 28 dias quando comparados com que receberam cuidados convencionais, com contato pele a pele iniciado após a estabilização. O que é o convencional? O convencional é isso, a criança vai para um local, né, na UTI, não vai junto com a sua mãe e em algum momento, quando ele está estável, ele vai, então, ser colocado no contato pele a pele. Esse trabalho, não. Esse trabalho, a criança já vai diretamente, ao momento que nasce, ela vai diretamente junto com a mãe. O que esse trabalho fez foi aproximar de maneira mais rápida essa mãe dessa criança. Respondendo a sua pergunta, Janine, sim, nós podemos sim, mas precisamos de fazer um trabalho enorme que nós estamos fazendo aí para mudar, mais uma vez, um paradigma aí que nós temos nas nossas UTIs neonatais, que é de conseguir trazer essa mãe mais rapidamente para perto do seu filho, ainda na terapia intensiva, logo após o nascimento. Isso já acontece no Brasil? Na segunda parte desse vídeo, nós vamos ouvir a doutora Patrícia Campana. Ela vai trazer mais evidências científicas, reforçar as evidências científicas que o Dr. Sérgio Marba já trouxe e também vai mostrar na prática se isso pode ser feito ou não. Então, como é que a gente faz na Leila Diniz, que a gente já tem há mais de 10 anos, há muito tempo, a gente coloca mesmo esses bebês bem precocemente, assim, às vezes no primeiro, no segundo dia de vida, e com resultados bons, né? Então, a gente vai ser uma abordagem prática, vai ser uma conversa mais prática, né? E só falando, assim, muito rapidamente, né, sobre a posição canguru, assim, já tem evidências fortes, não tem nenhuma dúvida de que a posição canguru é a melhor assistência, está associada à redução de morbimortalidade com melhor desfecho, principalmente nesses bebês pré-termo, tanto em curto quanto em longo prazo, né? E quanto mais precoce, mais prolongado é esse contato pele a pele, a posição canguru, maiores esses benefícios.
Em meta-análise recente, foi mostrado que com um N enorme assim, de bebês, mostrado que o canguru, quando ele é iniciado nas primeiras 24 horas de vida, há menor mortalidade, menor risco de sepse. E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda o cuidado canguru como cuidado de rotina para todos os bebês pré-termo de baixo peso e recomenda que ele deve ser iniciado o mais precocemente possível, né, logo após o parto. E a posição canguru também é uma das estratégias pós-natais para a neuroproteção do recém-nascido pré-termo. Então, uma das desculpas para não iniciar seria um mínimo manuseio nas primeiras 72 horas de vida, e isso não está fundamentado em evidência científica, porque o método canguru ele protege, ele confere neuroproteção, ele não aumenta o risco de hemorragia intraventricular no extremo baixo peso, e também aquele bebê que é colocado imediatamente após o parto, mesmo prematuro extremo, na posição canguru, ele tem melhor estabilidade clínica, né? Ele tem melhores sinais vitais, melhores condições cardiorrespiratórias. Isso a gente tem fortes evidências, então não tem desculpa para não começar, para não fazer. Mas então, apesar de todas essas evidências, ainda há muita resistência das equipes das unidades neonatais, né? Para começar precocemente o contato pele a pele, principalmente desses bebês pré-termo extremos, né? Que são os que vão mais se beneficiar. Dados do centro de referência, né, que são os lugares que eu acredito que o tempo ainda seja menor, a média do primeiro contato pele a pele é em torno de 5 dias, e a gente precisa melhorar muito, né? Então, a gente vai falar mais ou menos, mostrar um pouquinho dos nossos, né? Eu trouxe algumas imagens da Leila Diniz, de bebês que entraram precocemente, são muitos, assim, eu tive que escolher algumas por conta do tempo, né? Então, vou começar a contar um pouquinho das histórias, né? Este bebê foi um bebê de 25 semanas, com 730 gramas, que ele nasceu, foi um período expulsivo, chegou nascendo, a mãe, então teve que ser reanimado, foi entubado na sala de parto, chegou na UTI, precisou ventilar, fazer surfactante, colocou em assistência ventilatória, estava desaturando no início, ele recuperou, fez cateterismo umbilical arterial e venoso, começou antibiótico, colheu sangue, fez tudo o que tinha que fazer, e a mãe, assim, tinha sido parto vaginal, chegou na UTI, dentro das primeiras 24 horas de vida, conversamos para ela tirar, ela foi, conseguiu retirar um pouquinho de colostro, a gente colocou na posição canguru, dentro das primeiras 24 horas de vida, ela ficou feliz, segura, confiante, e assim, o bebê ficou super estável. Então, ele fez hipotensão, ele desaturou, ele precisou de amina, a gente fez isso tudo e depois colocou na posição canguru. E mais tarde também o pai também quis fazer, nós conversamos com ele, explicamos da importância e a gente colocou também depois no pai e a família ali confiante com o bebê pequeno que saiu super bem, né? Dentro das primeiras 24 horas de vida, sem nenhuma complicação. E é um bebê que estava com catéter umbilical, que estava entubado, que estava em assistência ventilatória com parâmetros altos, que estava com dopamina e dobutamina, assim, estava com drogas, estava invadido, monitorizado, e a gente conseguiu colocar com boa experiência, né? Esses dois casos são parecidos, né? São duas bebês de 24 semanas, uma com 650 gramas, outra com 720 gramas. Eram mães que foi um parto induzido por corioamnionites. E os bebês nasceram instáveis também, precisaram de reanimação neonatal na sala de parto, foram entubados na sala de parto, fizeram hipotensão, precisaram de aminas e a gente conseguiu, depois que estabilizou, colocar em contato pele a pele e foi super gratificante. As crianças, assim, de repente, a gente estava com dificuldade de controlar a temperatura, dificuldade de saturar. Quando a gente coloca na posição canguru, essa saturação melhora, eles ficam mais estáveis. A gente tem trabalhos que mostram, né, que nessa posição canguru os bebês ficam com maior estabilidade cardiorrespiratória e a gente consegue ver na prática muitos anos assim de vivência, de experiência e assim faz muita diferença, né? É muito importante. Aqui tem um outro exemplo, é um bebê que a mãe teve uma síndrome HELP, que foi para UTI, foi para o CTI materno, não conseguiu colocar, mas a gente conversou com o pai, ele topou e a gente colocou nas primeiras 24 horas de vida. É um bebê de 27 semanas, de 715 gramas, na posição canguru com o pai. Então, seria a alternativa. No Brasil, a gente bota na posição canguru com o pai ou a mãe, né? Então, se a mãe não puder naquele momento, a gente, de repente, tem que tentar ver o pai. Às vezes é mais difícil, mas alguns pais topam e a gente consegue colocar. Então, a gente conseguiu
é não privar esse bebê dessa assistência qualificada e colocar nas primeiras 24 horas de vida na posição canguru com o pai. E esse outro bebê também, de 23 semanas, 670 gramas, que também foi um parto vaginal, que a mãe já estava bem, a gente conseguiu colocar também na posição canguru nas primeiras 24 horas de vida. Mais exemplos, assim, essa primeira mãe de 23 semanas, 620 gramas, era uma gestante, ela tinha várias perdas, acho que tinha perdas, e conseguiu ficar na posição canguru, né? Ele foi muito bom e ele tá hoje com 10 anos e ele tá ótimo e era um bebê que era grave, né? E a gente colocou e a mãe super feliz que ela já tinha perdido vários, esse conseguiu ali, que era um limite de viabilidade, ele nasceu com 23 semanas, essa foto a gente vê assim, de repente, até em várias aulas que bebês que a gente colocou e que saíram bem, outro de 570 gramas. E aqui alguns que foram só no segundo dia de vida, que foram partos cesáreos, que os pais ficaram inseguros de colocar, a gente não conseguiu convencer, né, apesar de várias tentativas, a gente sempre oferece, mas quando as mães já levantaram, essas mães estavam sulfatando, uma era pré-eclâmpsia, a outra teve eclâmpsia, e depois que já fez, que já ficou, conseguiu ter condições de ir até a unidade neonatal, a gente não consegue ainda fazer o imediato para esses bebês, que já com países desenvolvidos, né, mas elas foram precocemente também, e eram bebês que também estavam graves, também estavam entubados, com catéter, com aminas. Então, a gente vê que é possível e a gente não tem nenhuma complicação quanto a isso, né? E vocês, como tem feito aí na unidade de vocês? Vocês têm colocado os bebês no contato pele a pele no primeiro ou no segundo dia? Se não, é um momento para vocês refletirem. Assista esse vídeo junto com a equipe de vocês, mostre os artigos que eu deixei aqui na descrição, leiam, discutam, façam protocolos e comecem a colocar o bebê, então, de forma precoce no contato pele a pele. Mas não esqueçam, o contato pele a pele não é para ser feito só com a mãe, também deve incluir o pai. E quem coloca o bebê no contato pele a pele não é só a equipe de enfermagem, é toda a equipe interdisciplinar. Então, o protocolo, as discussões devem ser feitas com toda a equipe. Essas duas palestras, elas foram recortadas de encontros com especialistas que estão disponíveis no Portal de Boas Práticas. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o Portal de Boas Práticas e também os links para vocês assistirem essas palestras na íntegra. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.